Seja bem-vindo a mais uma aula de física. Eu sou o professor Romeu e a aula de hoje é sobre a estática do ponto material. Estática, galera, remete à condição de equilíbrio. Daqui a pouquinho a gente vai falar do equilíbrio, mas vamos primeiro definir aí o que é um ponto material. Ponto material é um objeto de massa m não nula, cujas dimensões elas são desprezíveis, elas não são relevantes para a determinação da ação então das forças que agem sobre este objeto. É importante lembrar que o objeto ele não está girando em relação a um sistema de referências, porque conforme esse objeto gire, pode ser que isso afete aí a atuação das forças sobre ele. Agora, condição de equilíbrio. Então, a palavra-chave aí é equilíbrio. Galera, quando a gente fala em equilíbrio, nós vamos considerar aqui um caso em que a força resultante que age sobre um sistema, ela vale 0 newtons, tá? Em equilíbrio estático, nesse caso, a força resultante sobre o ponto material, ela vale 0. Então, essa é a condição de equilíbrio do ponto material. Lembrando que nós temos duas situações. Pode ser que o objeto esteja em repouso, como é o caso da velocidade 0 metros por segundo, ou de ele estar em MRU, com velocidade constante. Lembra lá da primeira lei de Newton, a lei da inércia? Diz o seguinte, que todo corpo em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, isto é, em equilíbrio, ele tende a permanecer nesse estado de movimento ou de repouso, até que uma força resultante diferente de zero passe a atuar sobre esse objeto, alterando, portanto, seu estado de movimento. Muito bem, então para deixar claro aí, nós vamos resolver problema da estática do ponto material sobre 3 enfoques diferentes: a decomposição vetorial, a linha poligonal e a lei dos senos, também conhecida como o método ou teorema de Lamy. Nós vamos utilizar aí então essas relações para resolver um problema aí, e você vai ver quando que se aplica uma, quando que se aplica a outra. Então vamos ao exercício. Diz o seguinte: determine a intensidade da força de tração sobre cada uma das cordas consideradas ideais de massas desprezíveis que sustentam um objeto de massa m igual a 20 kg em equilíbrio estático. Então, força resultante é igual a 0. Dá para usar qualquer um desses métodos. Use g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, é o módulo da aceleração local gravitacional ou campo gravitacional. Bom, então vamos sacar aqui as informações. Veja, a massa já foi dada em quilograma, que é a unidade oficial do sistema internacional. Não precisamos converter unidade. O G é o módulo, então, do campo local gravitacional. Então, nós temos aí um procedimento. A primeira coisa a se fazer é você olhar para a figura e localizar aí os ângulos de ação dessas forças. Então, eu vou colocar aqui uma linha tracejada auxiliar, e com essa linha a gente vai identificar os ângulos aí, ou tentar identificar esses ângulos. Repare o seguinte, usando a relação de ângulos alternos e internos, eu sei que este ângulo aqui, mais aberto aqui embaixo, ele corresponde ao arco de 60 graus. Mesma coisa aqui, ó, esse lado mais fechadinho, ele corresponde ao ângulo de 30 graus. Se eu somar 30 mais 60 é 90, mais 90 é 180, fechou um ângulo raso. Então está coerente aqui a nossa análise dos ângulos. O próximo passo consiste em vocês colocarem as forças que agem sobre esse problema. Aqui eu coloquei os ângulos em escala, veja, eu inclinei minha régua em 30 graus para provar para vocês aqui essa relação. O desenho está mais ou menos em escala aí. E ó, sobre essa corda B, nós vamos colocar um vetor de tração que eu vou chamar de TB. Por enquanto a gente vai dar o nome de TB e depois a gente vai dar um tratamento específico para ele. TB, aqui vou usar com outra cor agora, uma corda A. Eu vou colocar então uma força de tração TA, inclinada em 60 graus em relação à horizontal. Tá aqui, ó. Então tá a corda TA. Veja, ó. Bateu o ângulo, inclinei em 60 graus em relação à horizontal, está em escala, fez sentido a nossa análise inicial. Então, a tração TA. Bom, aqui nós temos um problema na direção vertical, porque é assim, o peso ele não atua diretamente no nó. Onde que atua o peso desse objeto? Se as cordas são de massa desprezível, o peso atua, na verdade, sobre esse objeto de massa m de 20 kg. Só que assim, essa corda aqui, ela está sustentando ele, então toda a tensão nessa corda
já que ela está equilibrando o peso do objeto, corresponde ao próprio peso dele. Então você pode vir aqui e colocar direto, né, essa tração TC aí, apontando para baixo nessa corda C, equivalendo ao peso desse objeto de massa M, certo? Eu estou colocando só as trações nas cordas que atuam nesse nó. Esse nó aqui é a junção dessas cordas. Então daqui a pouquinho eu vou justificar para vocês por que essa tração TC ela corresponde ao módulo do peso desse objeto de massa M. Você já vai entender aí onde que eu quero chegar. Então esse é o primeiro passo. Ele consiste na identificação dos ângulos e depois na identificação das forças que agem ali sobre cada uma das cordas nesse sistema. O próximo passo é transportar essas forças aqui, certo? Com a mesma inclinação, isso é importante, para o nosso plano cartesiano. Os eixos x e y é para a gente efetuar então a decomposição dos vetores. Aqui eu coloquei já os vetores que estão atuando aí, tração A, tração TB, tração TC. Vou transportar os ângulos, veja aqui 60 graus, aqui 30 graus. Eu sei que o ângulo entre eles é 90, a gente vai usar esse ângulo com o eixo X. Eu já peguei esse objeto de massa M e joguei para cá, porque eu coloquei as forças que agem no nó. Agora aqui do ladinho do enunciado eu coloquei as forças que agem sobre o objeto de massa M. Repare que a força-peso ela acaba equilibrando com a força de tração exercida pela corda C, já que ele nem sobe nem desce. Então eu posso afirmar que a corda TC em módulo é igual ao peso do objeto. Por isso, então, da condição de equilíbrio, eu posso dizer que essa força, vamos lá, ação e reação. O objeto é puxado pela corda, como consequência, a corda é puxada pelo objeto, na mesma direção, só que com sentido contrário. Por isso que essas forças aparecem, então, contrárias aqui, né? A tração TC, então, ela vale a massa do objeto vezes o módulo do campo local gravitacional. Essa força TC, ela vale 20 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Nós temos a tração TC de 200 newtons. Tá aí, então, a intensidade da força na corda TC. A gente já resolveu parte do exercício. Então, a gente sabe que isso aqui vale 200 newtons. Bom, qual que é o próximo passo? Veja, você colocou ali, então, vamos lá, lembrar, primeiro a gente identificou os ângulos e as forças que atuam sobre cada corda. Segundo, eu transportei para o plano cartesiano e agora a gente vai decompor os vetores que estão inclinados. Eu vou decompor essa força TA em duas componentes, TAX e TAY. Então veja, decomposição é a projeção, é a sombra do vetor TA sobre o eixo X. Então ela vai receber o nome de TAX. Vou fazer a decomposição do vetor TB. Mesma coisa, ó. É a sombra dele, a projeção dele sobre o eixo X. Então tá aqui. Veja que eu não estou fazendo exatamente na medida, a gente nem conhece cada uma das forças. TBX. O importante é vocês identificarem os ângulos. Assim como esses vetores eles têm componentes horizontais, eles também vão ter componentes verticais, uma vez que eles estão oblíquos. Professor, o que é oblíquo? Que está inclinado. Então veja, ó, a sombra desse vetor TA agora no eixo Y, ó, como se estivesse jogando luz dessa direção aqui contra o vetor, projetando uma sombra dele sobre o eixo Y. Vou fazer aqui em vermelho na cor do vetor TA, é uma componente então vetorial dele sobre o eixo Y. Ela vai chamar TAY. De modo análogo para o vetor TB, tração sobre a corda B, nós vamos projetar uma sombra dele sobre o eixo Y. Então tá aqui a nossa régua para a gente fazer isso, né? E olha só, tá aqui então uma sombra dele, a projeção dele sobre o eixo Y recebe o nome de TBY. Agora que nós já temos aí a decomposição dos vetores TA e TB, que são os únicos oblíquos inclinados nos eixos X e Y, nós podemos usar a condição de equilíbrio sobre cada um desses eixos. Como eu sei que na condição de equilíbrio o que está apontando para a esquerda cancela com o que está apontando para a direita, quer dizer que em módulo eles são iguais. Então eu posso escrever o seguinte, ó, do equilíbrio para o eixo X, o que nós obtemos aí?
Então, do equilíbrio do eixo x, a força resultante no eixo x é igual a zero. Quer dizer que a soma do que está para a esquerda é igual à soma do que está para a direita. Como só tem uma em cada sentido, eu tenho o seguinte, que a componente TAX é igual a componente TBX. Agora, vamos fazer então a decomposição aqui, usando uma regrinha, um macete aí que vai poupar tempo de vocês ou até mesmo facilitar o problema, que é olhar para o ângulo de referência. Então, a componente TAX, ó, esquece o que está fora, olha só para o que está apontando aqui sobre o eixo X, são apenas essas duas. TAX, ela está para a esquerda, veio do vetor TA que estava inclinado em 60 graus. Então, ela é a componente TA vezes quem? Você concorda que ela está com o ângulo de 60 graus? Se ela está com o ângulo de 60 graus, ela vai levar o cosseno de 60. Então, vezes o cosseno de 60, igual. Mesma coisa para o TB, ó. TBX veio do vetor TB, então é TB, que multiplica. Cosseno de 30. Por que cosseno? Ó, TBX encosta no arco que forma ângulo de 30 graus. Então, se ele encosta no arco que forma ângulo de 30 graus, está com o ângulo, vai levar o cosseno. Cosseno de 30 graus. Então, vai substituir e vai ter uma relação de igualdade. Olha só. É muito importante que você entenda aí e conheça aqueles ângulos fundamentais. 30, 45, 60 graus e esses valores tabelados. Então eu tenho o seguinte, ó, que TA vezes... Galera, cosseno de 60 vale 1/2. É igual TB, que a gente não conhece, vezes cosseno de 30 graus, para quem não lembra, raiz de 3 sobre 2. Dá uma olhadinha naquela tabelinha lá dos ângulos fundamentais. Eu posso simplificar esse 2 que está dividindo ambos os lados no denominador, de modo que nós obtemos já uma igualdade para o eixo X, que é a força TA, ela vale a força TB, multiplicada por raiz de 3. Então essa é a nossa primeira igualdade aí, para a gente resolver o problema. Agora vamos para as outras forças. Se a gente já usou o eixo X e obtivemos uma igualdade, veja, a gente já sabe TC, não sabe nem TA e nem TB. Então desconfie que a gente vai precisar de um sistema de equações, com duas equações, uma vez que nós temos duas incógnitas, TA e TB. Então agora a gente vai usar a condição de equilíbrio para o eixo Y. Então, mesma coisa, ó, do equilíbrio para o eixo Y agora, quer dizer, esquece todas as outras forças horizontais, quem está oblíquo, e olha só para aquelas que nós decompomos e para quem não precisou decompor. Quem está no eixo Y? Nós temos para cima duas forças e nós temos para baixo a força TC. Então olha só, a gente vai fazer o seguinte, ó, da condição de equilíbrio, a soma do que está para cima é igual à soma do que está para baixo. Quem está para cima? Então nós temos TAY mais TBY tem que ser igual a quem está para baixo. Nesse caso, TC ou P, se você quiser colocar. Vamos fazer a decomposição. Olha para o TAY que está aqui para cima. Tá vendo que ele não encosta no arco que forma um ângulo de 60 graus? Ele não encostou. Está sem encostar direto nesse arco. Se está sem o ângulo, vai levar o seno. Então é TA vezes seno de 60 graus. Mais TBY. TBY está aqui para cima, também não encosta no arco que formou o ângulo de 30 graus. Se está sem encostar, vai levar o seno. Então vai ser TB vezes o seno de 30 agora. Isso tudo igual a TC. Então vamos lá. TA, nós já sabemos dessa relação aqui, que TA vale TB raiz de 3. Então, no lugar de TA, eu vou substituir TB raiz de 3. Então, vai ficar como, ó, TB raiz de 3 vezes seno de 60, né? Vamos puxar aqui. Seno de 60, ele vale raiz de 3 sobre 2. Mais TB, nós não conhecemos quem que é TB, vou deixar indicado, vezes seno de 30, ele vale 1/2. É igual a TC, e TC nós já conhecíamos o módulo dele, valia 200 newtons. Qualquer coisa dá um pause, volta lá no começo do exercício e retoma aqui a solução da equação. Aqui nós temos uma coisa que dá para fazer, olha. Se eu multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3, fica raiz quadrada de 9, que é 3. Então vai ficar 3TB sobre 2 mais TB sobre 2 é igual a 200.
Fica extremamente fácil resolver essa equação. Eu tenho meio TB mais 3 meios de TB, então vai ficar 4 meios de TB, tração na corda B, é igual a 200 newtons. Dá para simplificar isso, né? 4 por 2 é 2, 2 TB é igual a 200 newtons, portanto 2 que multiplica no primeiro membro, ele passa a dividir no segundo, de modo que nós temos a igualdade TB é igual a 200 dividido por 2, portanto TB vale 100 newtons. Agora, lembra que nós já conhecíamos uma relação entre TA e TB? TA era TB raiz de 3, TB vale 100. Por isso nós conseguimos concluir aí e dizer quanto é que é o módulo da força TA. TA vale 100 raiz de 3 newtons. Então, a gente já resolveu esse problema usando aí o método da decomposição. Professor, como é que eu posso fazer para resolver usando os outros dois métodos que você comentou? Pelo método da linha poligonal ou então pela lei dos senos? Então é uma coisa que eu posso explicar para vocês num próximo vídeo. Até lá! Obrigado por assistir o nosso vídeo, e se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!